duas ou três pessoas, ele é confirmado. Agora nós vemos aqui, meus queridos, o apóstolo João falando que se o testemunho dos homens nós aceitamos, nós recebemos o testemunho dos homens, Deus tem um testemunho maior, que é o testemunho que Ele deu de seu Filho. Quem aceita esse testemunho, a palavra de Deus diz que esse confirma que Deus é verdadeiro. Glória a Deus. Quem não aceita esse testemunho, está dizendo que Deus é mentiroso, porque não está aceitando o testemunho que Deus deu de seu Filho. Mas às vezes agora pode alguém estar pensando: qual é o testemunho de Deus? Como eu posso saber qual é o testemunho de Deus? Irmãos, o testemunho de Deus está na sua palavra. Primeiramente, no capítulo 5 do Evangelho de São João, versículo 33 a seguir, o próprio Jesus disse assim: vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Olha só, meus queridos, aqui está em primeiro lugar as obras que Jesus fez. Tem muita gente que não entende por que Jesus fez os milagres que Ele fez. Tem muita gente que não sabe por que Jesus curou leprosos, por que Jesus curou cego de nascença, por que Jesus ressuscitou mortos, tendo já o morto 4 dias já na sepultura. Tem gente que não entende por que Jesus andou sobre as águas, pastor Antônio. Tem gente que não entende por que Jesus repreendeu o mar e ele aquietou. Tem gente que não entende por que Jesus repreendeu a fúria do vento e o vento se acalmou. Tem gente que não entende por que Jesus curou tantas pessoas, milhares. A Bíblia chega a dizer que todos que vinham a Ele eram curados. Isso aí, meus queridos irmãos, o próprio Jesus disse aqui no versículo 36: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam
testificam de mim que o Pai me enviou. Então aqui está o testemunho de Deus nos milagres que Jesus operou. Jesus não fazia nada por si mesmo. Ele disse que ele só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Ele disse que ele só fazia aquilo que o Pai lhe ordenava. Jesus nunca tomava uma decisão própria. Jesus nunca fazia nada de si mesmo. É por isso que Jesus levantava as altas madrugadas, pastor Júnior, e saía para os montes para orar a sós com Deus. E quando ele vinha da oração, ele já tinha visto na mente do Pai, ele apreendia a mente do Pai de tal maneira que ele entrava na mente do Pai em oração de tal forma que ele via o Pai realizar aquelas obras que ele, ao deixar a oração e vir para a multidão, ele realizava elas no mundo físico, no mundo natural. Mas no mundo espiritual, ele já tinha visto o Pai fazer aquelas obras. Então essas obras que Jesus fazia era o testemunho de Deus de que Ele é realmente o Filho de Deus. Se alguém tem dúvida aqui a respeito de que Jesus é o Filho de Deus, leia os Evangelhos cuidadosamente e você vai perceber que o testemunho de Deus a respeito de seu Filho nas obras que ele realizou é de tal maneira que quando você terminar de ler os Evangelhos, que chegar lá em João capítulo 20 e o versículo 30 e 31, você vai encontrar João dizendo que Jesus operou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. Porque, meus amados irmãos, tem muita gente que não entende as palavras de Nicodemos. Nicodemos foi ter de noite com Jesus e ele disse: Mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas ele só apenas conhecia Jesus como um mestre vindo de Deus. Ele só conhecia Jesus como alguém que Deus era com ele. Mas ele não conhecia que Jesus é Deus. Uma coisa é você conhecer que Jesus é o mestre vindo de Deus. Uma coisa você é conhecer que alguém é vindo de Deus, que Deus é com ele. E outra coisa é você conhecer que aquela pessoa que está diante de você é o Emanuel. Glória a Deus. Que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ali estava diante de Nicodemos o verdadeiro Deus e a vida eterna,
Deus apenas como um mestre que veio da parte de Deus, um homem que Deus era com ele, mas Jesus depois começou a se revelar a ele de tal modo que ele se embaraçou todinho. Chegou ao ponto de Jesus dizer para ele: você não é mestre em Israel? E não sabes estas coisas? Se eu falei de coisas terrenas, não entendes? E se eu falar das celestiais? Aleluia. 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 Então ele não conheceu a Jesus como Deus nos sinais que Jesus fazia. A multidão também que acompanhava Jesus na multiplicação dos pães. Jesus multiplicou os pães, alimentou a multidão, e depois de alimentar a multidão, ele mandou os seus discípulos ir para outra banda do mar da Galileia, e eles foram, e Jesus ficou a sós orando ao Pai. E na quarta vigília da noite, isto é, entre a meia-noite às 2h da manhã, Jesus foi ao encontro dos discípulos que estavam numa tempestade. E quando eles viram Jesus, eles pensaram que era um fantasma, e começaram com medo a gritar. E Jesus disse: olha, não temais, porque estava vindo um homem, pastor, andando em cima das águas turbulentas. A onda do mar, pastor Arlan, era como um degrau que Jesus pisava. As águas petrificavam-se debaixo dos seus pés. Oh, aleluia. Andar para a balacada súbica lá. E eles nunca tinham visto aquilo. Eles tinham ouvido falar que Deus abriu o mar e passaram a pés enxutos. Eles ouviram falar que Deus abriu o Jordão e eles passaram a pés enxutos. Por 3 vezes ou 4 vezes Deus abriu o Jordão. Abriu com Josué, abriu com Elias na passagem de ida, abriu na passagem de volta, e depois abriu também para Eliseu. Mas alguém andar sobre as águas nunca existiu. Então eles viram aquilo e começaram a gritar de medo, pensando que era um fantasma. Irmãos, quanta confusão há na mente do povo acerca de Jesus. Mas Jesus disse para eles: não tenhais medo, sou eu. E entrou para dentro do barco e repreendeu o mar, repreendeu o vento. E eles começaram então a dizer: quem é este que até o mar lhe obedece, que até os ventos lhe obedecem? Quem é este? Glória a Deus, aleluia. Mas eles não tinham visto já Jesus limpar muitos leprosos. Eles não tinham visto Jesus dar vista ao cego de nascença. Eles não tinham visto Jesus dar audição aos surdos. Eles não tinham visto Jesus fazer os mudos falar.
Eles não tinham visto Jesus com a mulher apenas tocar na orla das suas vestes e a sua hemorragia de 12 anos ser estancada. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é de quem o Pai estava dando testemunho. Este era o que o Pai estava dando testemunho, de que Ele é Deus, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele, a sua encarnação, não desfez a sua essência. Jesus se encarnou, mas Ele continuou em carne, Deus, o Filho eterno do Deus Criador dos céus e da terra. Jesus não foi diminuído na sua encarnação, não. Existe uma corrente de pensamento, pastor Hugo, que diz que Jesus era um homem que foi diminuindo na divindade, foi diminuindo até se tornar um homem. Mas não, meus queridos irmãos, Deus não deu testemunho dele como sendo isto que os homens pensavam. Deus estava dando o seu selo. Quando ele fazia uma obra, é como se Deus carimbasse: este é o meu filho. Quando ele ressuscitava um morto, Deus dava o seu carinho: este é o meu filho. Quando o mudo falava, Deus dava o seu carinho. Quando o surdo ouvia, Deus dava o seu carinho. Quando o leproso era purificado, Deus dava o seu carinho. Quando o cego via, Deus colocava o seu carinho. Louvado seja o nome do Senhor. De modo, meus queridos irmãos, que Jesus não disse que uma obra que eu faço, Ele diz: as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras dão testemunho de mim, que o Pai me enviou. Quem aqui aceita o testemunho de Deus? Se você aceitou o testemunho de Deus, se você aceita o testemunho de Deus, você está confirmando que Deus é verdadeiro. Mas quem não aceita o testemunho que Deus e seu Filho deu, está dizendo que Deus é mentiroso. Está dizendo que aquelas obras que Jesus fazia era obra, como diz Nicodemos, de alguém que Deus era com ele, de um mestre vindo da parte de Deus e de que Deus era com ele. Mas quando nós aceitamos o testemunho que Deus deu, aleluia, aceitamos que os milagres que Jesus operou testificavam da sua divindade. Esses milagres, meus amados, é a aceitação do testemunho que Deus deu de seu Filho. Em segundo lugar, Deus deu testemunho de seu Filho em sua voz audível. Oh, glória! Aleluia! As únicas duas vezes que o Pai falou na terra com voz audível foi quando ele testificou de seu Filho lá no batismo, na primeira vez. Quando Jesus foi batizado, a palavra de Deus diz que orando ele, o céu se abriu. Glória a Deus! Glória a Deus! E João viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba e repousar sobre ele. E João ouviu uma voz que do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem todo o prazer dele.
Esta foi a primeira vez que Deus falou audivelmente. E a segunda vez foi lá no Monte da Transfiguração, quando Jesus estava ali com 3 discípulos seus. Ele transfigurou diante deles, pastor Hugo, que a palavra de Deus diz que o rosto dele resplandecia como o sol ao meio-dia, e os seus vestidos se tornaram brancos como nenhum lavandeiro na terra é capaz de branquear. E ouviu-se uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Por que Deus disse a ele ouvir? Porque ali apareceram 2 personagens, pastor Arlando. Hoje estou te chamando de pastor. Isso é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que Deus falou para ouvir somente a ele? Porque ali apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então Deus estava dizendo naquele momento para os discípulos: olha, nele se cumpre a lei e os profetas. A partir de agora, ouve apenas o que ele tem dito, porque ele havia sido profetizado por Moisés: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis tudo quanto ele vos disser. E será que toda alma que não ouvir esse profeta será extirpada do meio do seu povo? Louvado seja o nome do Senhor. Ali estava em carne, cumprindo a lei e os profetas. É por isso que Deus disse: não ouve a Moisés, não ouve a Elias, ouve a partir de agora o meu filho amado, porque nele se cumpre a lei e os profetas. E ele tem uma mensagem nova para vocês. Alamantu de Manassuri Ananaias de Glória Laramá. Aí nós vemos, meus queridos irmãos, o testemunho de Deus, o testemunho de Deus, o testemunho que Deus de seu Filho deu. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, nós vemos o testemunho de Deus na ressurreição dele. Paulo mesmo, escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele disse que Jesus apareceu diversas vezes para os seus discípulos. Ao todo, Jesus apareceu 11 vezes naqueles 40 dias. E ele disse que nós pregamos a ressurreição foi porque Deus nos mandou dar esse testemunho. Se vocês não creem na ressurreição, vocês não estão crendo no testemunho que Deus deu de seu Filho, porque foi Deus quem o ressuscitou. Então, se vocês não creem na ressurreição, vocês não estão crendo no testemunho que Deus de seu Filho deu. Glória a Deus. Quem é que crê na ressurreição dos mortos? Aleluia. Se você crê na ressurreição dos mortos, por que você crê na ressurreição dos mortos? É uma pergunta que eu faço. Por que você crê na ressurreição? Tem alguém aí que tem a ousadia para me responder? Por que você crê na ressurreição? Pode falar. Por que você crê na ressurreição? Porque Jesus ressuscitou. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria ressurreição. Então é por isso que o crente, meus amados, é por isso que o crente em Jesus, ele pode dizer o Salmo 23, o versículo 4 com segurança. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Um certo homem chamado D.L. Moody, no momento de ele partir para a eternidade, ele disse: se este é o vale da sombra da morte, então a morte não tem vale nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque depois que Jesus ressuscitou, irmãos, as coisas mudaram. Glória a Deus. Antes, todo mundo tinha medo da morte. Glória a Deus. Como diz o hino da nossa harpa, do medo da morte esse dardo cruel. Já o Filho de Deus é vindo do céu. Vindo do céu, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne, rasgada qual véu, vivo Jesus que dos ressuscitou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já me prestou. Deu-me paz, poder consolador, vivo potente, pois ele me amou. Do inferno dessa lei se podia libertar, mas o Filho do homem por nós triunfou. Nele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já ele restou. Deu-me paz, poder consolador, vivo potente, pois ele me amou. Verbo que paga o mal a tirar, o medo da morte, esse dardo cruel, o abismo eterno que pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já ele restou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois ele me amou. Bem alegres buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou. Pois sempre veremos o nosso Senhor, Cristo Jesus, que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já ele restou. Deu-me paz, poder consolador, vivo potente, pois ele me amou. Aleluia. No medo da morte, do medo da morte, esse dardo cruel, Glória a Deus. do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emmanuel. Todos antes da ressurreição de Jesus, meus queridos irmãos, descia para o poder da morte. Glória a Mas Deus. agora, depois da ressurreição de Jesus, apenas o corpo desce, mas o Espírito sobe. O Espírito desce,
o corpo desce, mas a alma sobe. Sobe para onde? Para o paraíso. Aleluia. Para estar na presença de Cristo até o arrebatamento da igreja. No dia do arrebatamento da igreja, Jesus virá com os seus santos, e aonde tiver um corpo de um corpo santo, ele se levantará. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Espírito entrará nesse corpo, e esse corpo será glorificado e nunca mais passará pela morte. Nunca mais teremos dor, nunca mais sofreremos decepções, nunca mais ficaremos doentes. Diremos para sempre: ó morte, onde está o seu aguilhão? Ó inferno, onde está a sua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque o pecado foi vencido na cruz, a morte foi vencida na ressurreição. Aleluia. E por isso a igreja marcha triunfante, por isso a igreja marcha triunfante, por isso a igreja marcha triunfante, confiando, aleluia, em Jesus Cristo, aquele de quem o Pai deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Aleluia. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue falando melhormente em cada coração. Eu quero voltar a direção para o pastor Júnior, que vai estar, louvado seja Deus,